alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda, estaremos juntos hoje na nossa aula de número 50 de matemática do segundo ano. Vamos lá? Figuras planas ao nosso redor, parte 2, é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, identificar e quantificar representações de figuras geométricas planas, relacionar objetos com figuras geométricas planas e também nomear figuras planas. E para a nossa atividade, você vai precisar do quê? Do seu caderno de matemática, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. É hora de exercitar com as formas geométricas. Vamos lá? Agora é com você. Quantos círculos você encontra nessa imagem? Então pensa aí, vai contando. Quantos círculos tem nessa imagem? Contou? Muito bem, então temos o quê? 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. E agora? Quantos quadrados você encontra nesta imagem? Quadrados, né? Então, antes nós estávamos falando do quê? Dos nossos círculos. Agora nós estamos falando do quadrado, que tem o quê? 4 lados iguais. Quantos quadrados nós temos aqui nessa nossa imagem? Conseguiu contar? Vamos lá. Conferindo. Isso mesmo. 4 quadrados também, ó. 1, 2, 3 e 4. Muito bem. E nessa outra imagem, quantos triângulos você encontra? Quantos triângulos você consegue encontrar? Já contou? Muito bem. 1, 2. Perfeito. E agora, quantos retângulos? Ó, nossos retângulos você encontra na imagem. Nessa imagem aqui, tem quantos retângulos? Tem bastante círculos, né? Mas estamos falando do retângulo. Quantos retângulos tem ali? Contou? Parabéns! Temos 1, 2 e 3. 3 retângulos. Então, agora vamos observar estes objetos abaixo aqui, ó. O que nós temos aqui? Uma bola. Bem, o que mais? Um CD, um dado e o que mais? Algumas cartas, né? Cartas de baralho. Que objetos acima lembram figuras não planas? O que a gente olha aqui e não é algo plano, ó, como as minhas figuras aqui, planas. O que ao a gente observar não é plano, ó. E que objetos lembram figuras planas, como minhas formas? Você conhece outros objetos que lembram figuras não planas? E quais? Vamos conferir? Então, olha só. Então, objetos que lembram figuras não planas é a bola, né? Aqui, ó, a prof trouxe uma. Ela tem formato de quê? De esfera. Não vou contar muito porque nas próximas aulas nós iremos aprender. E o dado também não é uma figura plana, né? É não plana, ó. Que é o dado ali, né? Que ele tem o formato do quê? De um cubo. Isso mesmo. E
objetos que lembram figuras planas. Então, ali no nosso exemplo, o CD, né, que ele vai ter uma forma de um círculo, e as cartas, formato retangular, né, as cartas do baralho. Então, ele lembra figuras planas. Então, agora, observe, o dado a seguir foi desmontado. Então, vocês vão observar e vão responder. Quantas partes tem o dado? Ó, quantas partes ele tem? Contando. Todas as partes do dado são iguais? Sim ou não? E que figuras planas suas partes lembram? Então, quantas partes tem o dado? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem. E aqui, todas as partes do dado são iguais? Então, aqui onde tem os números, são todos iguais? Não, né? E que figuras planas suas partes lembram? Aqui, cada partezinha do dado, lembra qual figura? Um quadrado. Muito bem. Então, cada parte do dado lembra o quê? Quadrados. Exatamente. Então, veja só. O Guilherme representou o relógio de parede visto de frente dessa forma aqui. A imagem desenhada por Guilherme lembra uma figura plana ou não plana? E qual figura que lembra? Olha só, então aqui era o relógio que ele estava vendo e ele fez essa representação. O que vocês acham? Representa uma figura plana ou não plana? Vamos conferir? Então, sim, né? Ele representa uma figura plana. E que figura é essa, então? Um círculo. Perfeito. Muito bem. Karina também quis representar o telhado de uma casa visto de frente, né? Então, visto de frente, de maneira vertical. E ela fez essa representação aqui, ó. A imagem representada por Karina lembra qual figura plana? Que figura é essa? Um triângulo. Muito bem. Se Karina resolvesse representar um retângulo, que parte da casa ela deveria desenhar? Qual parte da casa aqui que é um retângulo? Então, vamos conferir? Então, né, o telhado da casa, ela representou o que nós já vimos por um triângulo, né? Se ela quisesse ainda usar, ó, representar, continuar a representação dela, né? Para ela usar um retângulo, qual parte da casa corresponde a um retângulo? A janela, a porta ou a estrutura da casa? O que vocês acham? Muito bem! Então, um retângulo, ela poderia estar representando, então, o quê? A porta ou a estrutura da casa, né? E se ela quisesse representar ainda depois a janela, ela estaria usando o quê? O quadrado. Muito bem. Mariana observou a imagem de Karina, representando, né, o telhado. Olha o que ela disse. Que lindo, Karina! Seu desenho mostra uma pirâmide. Mariana está correta com a sua fala? Será que o desenho da Karina aqui, ó,
é uma pirâmide? O que vocês acham? E em que Mariana deve ter pensado para dar essa resposta? Que o desenho da Karina era uma pirâmide? O que vocês acham? E o que você diria para a Mariana para que ela entendesse a diferença entre um triângulo e entre uma pirâmide? Então vamos lá. Vamos conferir. Então ali, a Mariana está correta em sua fala em falar que o telhado da Karina era uma pirâmide? Não, né? Por quê? Porque era um triângulo. Em que a Mariana deve ter pensado para falar a sua resposta? Ela deve ter pensado, então, né, na pirâmide. E tem o quê? Quantos triângulos? Já vamos ver. E o que você diria para a Mariana? Para que ela entendesse a diferença entre o triângulo e a pirâmide. Então, para a Mariana entender, nós teríamos que dizer o quê? Que a representação que a Karina fez era do quê? Do telhado? De triângulo. E que uma pirâmide, vejam só, uma pirâmide com base quadrada, que é igual a essa que está aqui na minha mão, olha só. Ela tem na base um quadrado, certo? E as suas laterais são o quê? Triangulares, né? São triângulos. Então, tem 1, 2, 3 e 4 triângulos para formar uma pirâmide. Então, observe aqui agora, ó. Então, nós temos uma pirâmide com a base quadrada. Por quê? Com a base quadrada? Porque existem pirâmides com base triangulares também, tá? Um cilindro, ó, esse aqui é um cilindro. E aonde que eu encontro cilindro em objetos, professora? Na minha casa? Um exemplo é uma garrafinha, uma garrafinha não, desculpa, uma latinha, né, de refrigerante, outras latas de forma geral, podem ser o quê? Encontradas dessa forma do cilindro. E o cilindro, então, ele tem o quê? Na sua base, círculos e um retângulo que compõe ele, tá? Mas essas questões de estruturas nós veremos mais para frente nas nossas próximas aulas. E por fim aqui, então, ainda nós temos, ó, o formato de um paralelepípedo, que são o quê? Retângulos. Essa basezinha dele aqui pode ser tanto retangular, né, um retângulo pequenininho, como vocês podem ver, ou também pode ser quadrada, tá? Então, essas são algumas, o quê? Características dos sólidos geométricos, né? Das figuras geométricas, então, não planas. Então, nessa aula de hoje, nós vimos que ao observar o quê? Algumas partes das figuras não planas, aprendemos que elas podem o quê? Representar as figuras planas, né? Por quê? Porque, olha, no cubo, para eu formar um cubo, eu preciso do quê? De vários quadrados. Para eu formar uma pirâmide, eu preciso de um quadrado e de triângulos, né? Para eu formar um cilindro, vou precisar de círculo e um retângulo. Para formar um paralelepípedo, vou precisar de vários retângulos, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, então, é só voltar ao nosso vídeo e assistir novamente. E até a nossa próxima aula.